E aí, turma, tudo bem? Galera, é o seguinte, passando pelo momento que a gente está passando atualmente, optamos por fazer essa aula virtual para ti, tá? Não vai ser nada mais, nada menos do que a gente trabalha em sala de aula, só que aqui vai ser à distância, tá bom? Então a gente vai trabalhar de forma resumida, mas bem resumida mesmo, o que trabalhamos em sala de aula. Vamos falar então da cinemática de forma compacta, bem compacta mesmo. Então fica atento que vai ser um resumão a respeito dos conceitos iniciais e do movimento uniforme, também conhecido para ti como movimento retilíneo uniforme. Tá legal? E para que a gente tenha condição de entender o que esse movimento fala, a gente tem que entender um pouquinho sobre trajetória, referencial e a ideia de ponto fixo. Ponto fixo e corpo extenso, mas para cá só importa para a gente a ideia de ponto fixo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então veja, a ideia de trajetória, assim como foi conversada em sala de aula, nada mais é do que um conjunto de posições sucessivas que um corpo, que é considerado aqui na cinemática como ponto fixo, tá? Ele ocupa, ele percorre no decorrer do tempo. Tudo bem? É importante deixar claro que a cinemática ela é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Tá legal? O bacana é que para a gente falar sobre movimento ou até mesmo sobre repouso, é importante que você entenda a ideia de referencial. E referencial é aquilo que a gente usa como referência. Ou seja, para eu dizer que um corpo está se deslocando, este mesmo corpo ele tem que apresentar uma variação de espaço com relação ao referencial. Ao mesmo tempo que eu posso estar em movimento para um e em repouso para outro referencial no mesmo movimento. Fica atento a isso. Tudo bem até aí? Tranquilo? E justamente a ideia de ponto fixo é aquele corpo cujas dimensões dele para o movimento em questão são desprezíveis. Legal? Tranquilo? Então, como conceitos iniciais já falamos de trajetória, referencial e ponto fixo. Ok. Sabendo desses três pontos fundamentais, nós podemos falar agora sobre a ideia de movimento uniforme, ou também conhecido como movimento retilíneo e uniforme. O que significa movimento retilíneo uniforme, professor? Simples. A ideia de retilíneo é porque o corpo em questão se propaga, se manifesta, se movimenta em linha reta. Então entenda, uma das características conversadas em sala foi essa, que o corpo obrigatoriamente anda em linha reta. Por isso que temos aqui a ideia de retilíneo. Outras duas características importantes são que a velocidade desse corpo em movimento ela é constante. Só que veja, ela é constante diferente de zero. Tranquilo? Tudo bem? Já a aceleração nesse tipo de movimento, ela é nula. Ela vale zero para a gente. Beleza? Tranquilo? Ok, partindo desse pressuposto de que o movimento em linha reta ele é retilíneo, a velocidade é constante diferente de zero e a aceleração é nula, ou seja, igual a zero, a gente pode cair para a única, posso dizer que seja a única equação do movimento retilíneo uniforme, que é a ideia da velocidade média. E a gente conversou em sala de aula que a velocidade média nada mais é do que a variação de espaço dividido pela variação do tempo. O espaço é aquilo que você percorre no decurso do tempo. Já o tempo é aquele que todo mundo já conhece, o cronológico. Tá? Então entenda, um corpo ele vai ter velocidade média quando o seu espaço varia no decorrer do tempo. Espaço por unidade, no sistema internacional a gente usa o metro. O tempo por unidade, no sistema internacional também usamos o segundo. Como eles estão dividindo entre si, as unidades também dividem-se. Então, nós temos que velocidade média por unidade é conhecido no sistema internacional, sendo 1 metro por segundo. Manipulando a equação da velocidade média, a gente consegue chegar na função horária do espaço, que é conhecido como nosso sorvete. Lembra? E o sorvete, não sei se tu te recorda, tem a velocidade podendo ser tanto positiva quanto negativa. A velocidade ela vai ser positiva quando nós tivermos aquele movimento que a gente chama de movimento progressivo. Já a velocidade vai ter o sinal como negativo quando for conhecido como movimento retrógrado. Professor, para. Não entendi, não me lembro mesmo o que é o movimento progressivo, não me lembro quando que é o movimento retrógrado. Calma, o movimento progressivo é simples, é quando o móvel, o nosso corpo em questão, ele se movimenta a favor da trajetória, não te esquece, a favor
da trajetória. Ok. E quando que o movimento ele vai ser retrógrado, professor? No caso inverso. Ou seja, quando ele for contra essa orientação da trajetória. Fica claro até aí? Tranquilo? Uma coisa muito importante para a gente finalizar a nossa aula, a nossa primeira aula, é a ideia da conversão. Quando eu falei para ti aqui que a velocidade média ela é conhecida por unidade em metro por segundo, isto aqui é no sistema internacional. Existem outras unidades comuns, só que não no sistema internacional, como por exemplo, quilômetro por hora. Então lembra, é muito comum a gente relacionar velocidade média tanto para a unidade, tanto como metro por segundo ou como quilômetro por hora. Só que existe uma conversão para isso. Pessoal, como é que a gente converte de metro por segundo para quilômetro por hora? E o pior, quando eu tiver em quilômetro por hora, como é que eu converto para metro por segundo? Bom, como é um resumão, eu vou te dar a dica direta. E a dica direta é a seguinte: quando eu tiver uma determinada velocidade em metro por segundo e quiser transformar para quilômetro por hora, eu pego esse valor de metro por segundo e multiplico por 3,6. E aí eu vou ter o valor em questão em quilômetro por hora. O caso inverso é bem simples. Se eu tiver uma velocidade em quilômetro por hora e quiser transformá-la em metro por segundo, eu pego este valor em quilômetro por hora e divido por 3,6. E aí, o valor em questão em quilômetro por hora dividido por 3,6 tem o valor, então, em metro por segundo. Beleza, galera? Tranquilo? Nessa aula a gente fica por aqui. Na próxima a gente começa a trabalhar e conversar com o movimento uniformemente variado. Valeu!